Os Filipenses. 4 homens chegaram a Filipos, uma cidade importante na província romana chamada Macedônia: Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Não havia sinagoga nesta cidade, mas eles encontraram algumas mulheres que oravam e lhes falaram do Evangelho. Lídia foi salva e também alguns membros de sua família. Paulo e Silas foram açoitados e lançados à prisão, onde o carcereiro e sua família aceitaram a Cristo. Destas 2 famílias nasceu a igreja em Filipos. Lucas ficou para ajudá-los espiritualmente. Mais tarde, Paulo voltou a Macedônia, Atos capítulo 20, versículo 1, e sem dúvida visitou Filipos. Antes disto, ou logo depois, ele escreveu 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, e podemos estar certos de que ele ensinou as mesmas verdades aos filipenses. Pouco depois de Paulo sair de Filipos, os crentes enviaram dinheiro para ajudá-lo em seu trabalho evangelístico. Ele esteve em Tessalônica somente 2 ou 3 semanas, mas durante este tempo, a igreja em Filipos lhe enviou ofertas em dinheiro 2 vezes. Nenhuma outra igreja fazia isto nesta época. Filipenses capítulo 4, versículos 15 e 16. Agora Paulo estava preso em Roma e os filipenses enviaram Epafrodito com outra oferta para ele. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Esta carta aos filipenses foi escrita para agradecer por sua ajuda, mas Filipenses também contém verdades maravilhosas a respeito de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. A descida. Cristo existia na forma de Deus. Ele não precisou usar a forma para ser igual a Deus. Ele se esvaziou de sua glória. Ele assumiu a forma de servo. Ele apareceu em figura humana. Ele se humilhou. Ele se tornou obediente até a morte, até mesmo morte de cruz. A subida. Para a glória de Deus, o Pai, e confessar que Jesus Cristo é Senhor, toda criatura tem de se ajoelhar diante dele. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou ao lugar mais alto nos céus. Este é o Filho de Deus, e a igreja está edificada nele. Filipenses também nos ensina algo sobre a igreja. Primeiro, a carta foi escrita a todo o povo de Deus em Filipos e a seus líderes. Havia 2 tipos de líderes: os bispos, ou os pastores, e os diáconos. A palavra bispo, hoje em dia, é usado em relação ao homem que é responsável por um número de igrejas e seus pastores ou padres. Em o Novo Testamento, a palavra bispo é outro nome dado aos presbíteros na igreja. Tinham que trabalhar como supervisores ou pastores do trabalho do Senhor. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que o Senhor os tinha feito pastores e eles deveriam pastorear o povo de Deus. Atos capítulo 20, versículos 17 a 18. Os pastores são responsáveis pela condição espiritual da igreja local. Os diáconos são servos da igreja e cuidam dos negócios da igreja. Hoje não há apóstolos, mas nós podemos saber quem pode ser um presbítero pela sua vida e pelas suas obras. 2. Já vimos que havia muitos problemas na igreja em Corinto e havia ensinamentos errados na Galácia e em Colossos. Em Filipos, 2 mulheres na igreja estavam brigando e isto poderia ter levado a uma divisão na igreja. Paulo pediu a Evódia e a Síntique que concordasse uma com a outra. Filipenses capítulo 4, versículo 2, e advertiu a igreja toda sobre a questão da divisão. Eles deveriam se unir com o único desejo de falar aos outros a respeito de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Eles deveriam amar-se mutuamente, pensar igual e ter o mesmo propósito. Capítulo 2, versículo 2. Ninguém deveria fazer coisa alguma simplesmente para agradar a si mesmo. Cada um deveria pensar nos pontos positivos dos outros e não se considerar melhor. 3.
Paulo também disse aos filipenses sobre a existência de inimigos, mas eles não deveriam temê-los. Filipenses capítulo 1, versículo 28.